O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Essa primeira fala desse episódio aqui é igual a do episódio passado, hein? Mas não é o mesmo episódio. Toma, filho da puta! Pois é, mas esse é mais um episódio com e sem tradução. Essa aqui é a versão com tradução. Se você quer a versão sem tradução, vai lá no nosso feed e procura, porra. Moleza. Então vamos seguir. Vamos seguir. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um pix. Tá, mas agora bora pra abertura. Dá uma olhada nos principais índices do mês passado. O S&P 500 perdeu quase 10% do seu valor. O Dow Jones caiu quase 9%. Nasdaq caiu cerca de 13%. Mais de 4 trilhões de dólares em valor de mercado foram perdidos em menos de um mês. E o que aconteceu foi que nunca foi tão difícil colocar as mãos em qualquer coisa com o nome Trump. Todas as propriedades de Trump estão indo fantasticamente bem. Os sapatos Trump, por exemplo, impossível conseguir um par. Caralho! Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é baixo, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É um hein? programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu medo e delírio em Brasília, porra. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Dalton. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Pedro Dalton. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. E um beijo pro Pedro Pedro pro Daltro. beijo Dalton. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 19 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Medo, delírio e muita ketamina. É droga. E lá vamos nós pra mais um Medo e Delírio gringo. Pela primeira vez na história desse podcast... chutando isso, Cristiano. Tô, mas tem uma alta probabilidade. Pela primeira vez na história desse podcast, vamos ter uma semana dedicada à lisergia gringa. Uma semana inteira. Foda-se. E já vale dizer de saída que esse episódio desse podcast vai ser... Totalmente. Drogado. pouca sinapse pra tanta ketamina. Vou usar droga. Mas antes a gente precisa colocar um trecho de um vídeo da BBC que teria vestido como uma luva o último episódio. Mas antes o contexto dele é essa fala aqui do Trump. Pra ser honesto, o Canadá só funciona como um estado. Como estado seria um dos grandes estados de qualquer maneira. Seria um país incrível. Visualmente, se você olhar pro mapa, eles desenharam uma linha artificial bem no meio dele entre o Canadá e os Estados Unidos. É só uma linha reta artificial. Alguém fez isso há muito tempo, há muitas décadas atrás, e não faz sentido. É tão perfeito como um grande e estimado estado. Um dos nossos maiores estados, talvez o nosso maior estado. Tá, agora sim, bora pra BBC. O que o Trump quer dizer quando diz que o Canadá só funcionaria como um estado? Funcionaria pra quem? Bom, vou te dizer com o que isso soa incrivelmente parecido pra mim. É assim que o Putin vê a Ucrânia. Em 2008, Putin disse ao então presidente George W. Bush: "Sabe, George, a Ucrânia nem é um país de verdade, né?" É exatamente isso que Donald Trump está dizendo agora sobre o seu vizinho. E é extraordinário que esses dois caras sejam, de muitas maneiras, em termos de temperamento, a imagem espelhada um do outro. Mas começa aqui. Uma viagem totalmente drogada pra mente de Elon Musk, o mais incel dos bilionários, o mais bilionário dos incels. Estaremos entrando em labirintos sombrios. Infelizmente. E o pessoal do Saturday Night Live, um programa bem popular nos Estados Unidos há muitas décadas, acertou demais ao escolher o Mike Myers pra interpretar o Musk num dos sketches dele. E a referência escancarada é o personagem dele, o Dr. Evil. E não é exagero. Nem fudendo, Cristiano, nem fudendo. Bora pro Shiva Vaidyanathan no The Nation no dia 11 de dezembro de 2023. Agora, Musk é um magnata da mídia cujas decisões custam vidas e afetam o mundo. Que momento? E ele parece mais absurdo do que nunca. Que quadra da história? Mas não podemos nos dar ao luxo de descartá-lo ou ridicularizá-lo. Isso não pode. Musk não é um magnata da mídia porque ele é dono do Twitter, agora chamado X em homenagem à letra favorita de Musk. Aliás, quantos anos você tem, meu amigo? Você tem quantos anos, menino? Você tem 6 anos de idade pra ter letra favorita? Cresce. Obrigado, Alan dos Santos. Aliás, só relembrando que... Twitter, é Twitter o nome, tá?
No dia em que ele comprou o Twitter, em 2022, a plataforma raramente havia entrado no top 10 dos serviços de mídia social mais usados no mundo, nem nunca tinha sido capaz de gerar um lucro significativo. No entanto, Musk acreditava que valia 44 bilhões de dólares. Um belo de bananada. Dinheiro! Musk também não é um magnata da mídia por causa do seu apelo a um corpo de jovens raivosos que também gostariam de poder gerar descendentes na casa dos 2 dígitos sem compromissos ou consequências e comandar a atenção de uma imprensa empresarial bajuladora e crédula ávida por celebridades. Ele faz um discurso pesado. Não. Musk é uma figura central no século XXI porque exerce uma nova forma incomum de poder sobre um dos recursos mais importantes no ecossistema de comunicações, a conexão à internet via satélite. Ele pode ligar e desligar a torneira digital de milhões de pessoas quando quiser. Ele pode monitorar a internet em lugares sensíveis ao redor do mundo se quiser. E começou a fazer experimentos com esse poder de várias maneiras preocupantes. E ninguém parece disposto ou capaz de responsabilizá-lo por isso. Que o diga a Ucrânia, conforme sublinhado no nosso último episódio. E para além disso tudo, o Musk deu o golpe dos golpes e conseguiu os dados de geral nos bancos de dados do governo federal estadunidense. Aí você junta isso com inteligência artificial e... disso a gente fala mais pra frente. Calma, buceta. O poder midiático de Musk decorre principalmente de um projeto paralelo de sua empresa privada, mas amplamente financiada publicamente, de foguetes e satélites, a SpaceX. E essa que é a loucura. Doideira! O cara que quer acabar com o governo se tornou o homem mais rico do mundo, mamando em bilhões e bilhões de dinheiro público. É o quê? O famoso chutando a escada? E tá faltando eficiência. Imagens espetaculares de destroços em chamas no céu do Caribe. A SpaceX Starship se partiu e caiu na Terra. A FAA agora exige que a SpaceX inicie uma investigação sobre a falha no voo. O incidente atrasou e desviou voos na Flórida. Esse projeto, Starlink, preenche uma grande lacuna no acesso online para grande parte do mundo. É verdade. Vimos uma demonstração séria e em tempo real do poder e alcance da Starlink nos últimos anos, especialmente na Ucrânia. Desde que a guerra começou em fevereiro de 2022, a Starlink tem sido fundamental para civis e militares. Musk concordou em encher o céu da Ucrânia com satélites às custas da Starlink, enquanto os governos da OTAN e doadores privados fornecem a maioria dos receptores em terra. Mas, ao não se envolver seriamente com a natureza e o curso do conflito, Musk gerou algumas situações perigosas, principalmente quando se recusou a estender o serviço de internet além dos limites da cerca geográfica da Starlink para os territórios ocupados pela Rússia, afirmando que queria evitar participar, abre aspas, de um grande ato de guerra e escalada de conflito, fecha aspas. Nesse caso aí, o que estava para rolar era um ataque à marinha russa. Aí o Musk desligou a internet dos ucranianos, salvando o Putin. Magnatas da mídia do passado, como William Randolph Hearst, exacerbaram guerras e ajudaram a mudar mapas. E financiadores como JP Morgan apoiaram grandes potências durante 2 guerras mundiais. Mas nenhum desses primeiros barões da mídia e do dinheiro possuía, como Musk, capacidade direta de moldar o resultado de uma grande guerra com base em nada mais do que um capricho pessoal. E são os caprichos pessoais de uma pessoa sem qualquer estabilidade emocional. Só tem porcaria dentro da cabeça. Um microfone na mão e merda na cabeça. E com o cu cheio de ketamina. Romero Brito? Se eu tô chamando? Katrina? O escândalo da cerca geográfica ressalta uma consequência profundamente preocupante. Musk tem um nível inigualável de controle sobre as comunicações globais. E isso pode vir a ser um ponto de inflexão em conflitos mundiais. Suas mudanças de humor podem influenciar o modo como países inteiros gerenciam suas vidas digitais, como seus governos e suas empresas operam e como seus sistemas de mídia funcionam. Apesar de que o que mais atraiu atenção em relação ao episódio da Ucrânia tenha sido o novo poder de mídia de Musk, o episódio é só parte de um esforço muito mais amplo de redesenhar toda a rede de comunicações digitais à sua própria imagem. Enquanto países ao redor do mundo lutam para estabelecer a soberania digital diante de gigantes dos Estados Unidos como Meta e Alphabet, eles foram encurralados na rede de conectividade da marca Musk. Pois é, não é só o Musk não. É uma série de empresas tocadas por bilionários que estão amando esse governo aí. Mesmo antes de acessarem plataformas monopolistas que podem limitar severamente sua capacidade de participar do discurso público, muitos países passaram a depender do império Starlink de Musk para oferecerem internet de alta velocidade em regiões recém-conectadas e de baixa densidade populacional. Pô, então diz aí, o Musk é ou não é o vilão global máximo?
E pra surpresa de ninguém, o exército brasileiro tá louco pra entregar tudo que pode pra Starlink. E aí o Musk não só tem poderes sem qualquer precedente na história mundial, como ainda também é um tremendo de um psicopata. Caralho! E infelizmente, vamos mais uma vez com o maldito do Joe Rogan. E dessa vez o convidado é o Musk. Malditos babacas! Tem um cara que posta no X, o Gad Saad. Ele é meu amigo. Ele é ótimo. A gente nem sabe quem é a figura, mas se essa dupla aí tá elogiando, então... Não é. Bom, a gente foi atrás e... Dr. Gad Saad, professor da Universidade Northwood e encrenqueiro de meio expediente nas redes sociais, passou anos estudando e denunciando os absurdos ideológicos mais selvagens do nosso tempo. De simpatizantes radicais a políticas de fronteiras abertas ao circo absoluto do wokeísmo. E agora ele está juntando tudo isso no seu próximo livro, Empatia Suicida. Bom, e dada a descrição, né? Volta pro Musk no Joe Rogan. Ele basicamente fala sobre empatia suicida. Como se houvesse tanta empatia que você realmente se suicida. É o caralho! Pois é, senhoras e senhores. Morreu de quê? Morreu de empatia. É piada, é humor. É claro que a gente não pode se anular em relação ao outro, mas porra, nem por um caralho dá pra dizer que homem branco cis hétero tá se anulando diante das... Ah, vai tomar no cu, rapaz. Tomar no cu, cara. O que está acontecendo é uma empatia civilizacional suicida. Eu acredito em empatia, que você deve se importar com outras pessoas, mas você precisa ter empatia pela civilização como um todo, e não cometer suicídio civilizacional. É um conceito abstrato de empatia pela civilização, seja lá o que isso for, né? O que é civilização e quem que essa civilização beneficia? No fim das contas, um grande conservadorismo na veia. E esse papo vai ficar ainda mais estranho daqui pra frente. E pra esse pessoal aí, suicídio civilizacional é o que tá por trás da tal teoria da grande substituição. Pau no seu cu. Suicídio civilizacional é qualquer coisa que fuja dos privilégios do homem ocidental branco cristão héteros caralho. E o que é o Ocidente? É meu pau no seu dente. A fraqueza fundamental da civilização ocidental é a empatia. Peraí, bicho. Diz aí, Malafaia. A mais importante tradição do mundo ocidental é o cristianismo. Olha, porra, eu sou ateu, mas eu fui criado como cristão e, porra, o cristianismo com o qual eu fui criado era outro, hein? Puta que pariu! A exploração da empatia. Estão explorando um bug na civilização ocidental que é a resposta pela empatia. Então, eu acho que a empatia é boa. Não parece. Mas você precisa refletir sobre, não apenas ser programado como um robô. Certo, entender quando a empatia está sendo usada como uma ferramenta. A empatia transformada em arma. Na conversa. Bora pra Julia Baird no Sydney Morning Herald no dia 7 de março. A empatia está morta, aparentemente. É perigosa, tóxica, pecaminosa e parece que não é cool. Quando Elon Musk disse a Joe Rogan nessa semana que a fraqueza fundamental da civilização ocidental é a empatia, ele não estava apenas descrevendo o que pensa ser eficiência governamental, cortando programas de ajuda externa e sua aversão à previdência social, nem sua própria falta de empatia, conforme detalhado por seu biógrafo Walter Isaacson. O que ele estava fazendo é se alinhando a um crescente movimento de extrema-direita que insiste que as pessoas devem endurecer seus corações contra histórias de dor, perda ou sofrimento por medo de serem manipuladas. Ah, vai se lascar, porra! Tá, tem um monte de coisa aí. Vamos por partes e vamos começar por uma fala de um dos biógrafos do Musk, que tá numa matéria da Tânia Alejandra Hernández Torres no El Tiempo de Bogotá, que saiu no Globo no dia 15. Abre aspas, não há dúvida de que Musk carece agora da estabilidade mental necessária para participar do governo e que seu comportamento público e privado como parte do governo está custando vidas, empregos e causando um grande dano à reputação dos Estados Unidos. Ele não está bem e todos podemos ver isso, fecha aspas, escreveu o biógrafo na rede social. Pô, não precisa de biógrafo pra isso, né, porra? O Musk já tweetou um Follow the Rabbit, que é coisa da galera do QAnon. Pô, honestamente, assim, com toda tranquilidade. Quem acredita em QAnon carece de qualquer vestígio de estabilidade mental. Porra, caralho, porra. Abre aspas, como biógrafo de Musk, eu disse a todos que ele estava ficando louco devido a uma combinação de depressão, estresse, abuso de medicamentos e consumo de drogas ilegais. Fecha aspas, acrescentou o jornalista americano.
Bom, longíssimo desse podcast ter qualquer moralismo na questão das drogas. Calma. Muito pelo contrário. Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Mas no caso do Musk, Mr. Elon Musk. com o tanto de poder que ele tem, Vai dar merda, vai dar merda. é só ver os tweets do Musk pra ver que ele tá completamente maluco. Olha essa conversa com o Don Lemon, jornalista da CNN, sobre os tweets do Musk. A conversa é de março de 24, um ano atrás, não faz tanto tempo assim não. Então você faz muito disso à noite, tipo tarde da noite. Então quando você faz isso, você tá sóbrio quando faz? Quase sempre sim. Sob a influência de alguma coisa? Não. Eu não bebo, eu realmente não. Mas você já admitiu que foi receitado ketamina. Sim. Serve pra quê? É meio íntimo perguntar sobre prescrições médicas de alguém. Assim como são privados os dados que ele roubou dos americanos. Tem vezes que eu tenho uma espécie de um tipo de um estado químico negativo no meu cérebro. Tipo uma depressão, eu acho. Depressão não tá ligada a uma visão negativa. E a ketamina ajuda as pessoas a saírem desse estado mental negativo. Já abusou dela? Eu acho que não. Se você usa ketamina demais, você não consegue trabalhar. E eu tenho muito trabalho. Normalmente eu trabalho 16 horas por dia, isso é normal pra mim. Ouve o que você tá falando? É raro eu tirar um dia de folga até no final de semana. Então eu realmente não tenho situações em que eu possa ficar desconectado mentalmente por muito tempo. Eu não posso ficar doidão, porque aí eu não consigo fazer meu trabalho. Pois é, ele tá que nem zumbi trabalhando 17 horas por dia, sem final de semana. Elon Musk contra a escala 6x1. Aliás, as pessoas pediram. E agora, além do 6-1 só o Flamengo no Vasco, temos também 6-1 só o Corinthians no São Paulo e 6-1 só o Cruzeiro no Galo. Alô, galera do Flamengo, Cruzeiro e Corinthians. E perdão, São Paulinos, atleticanos e vascaínos. No loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Pois é, mas voltando, o cara tá trabalhando 17 horas por dia, sem final de semana e provavelmente sem pensar nas merdas que ele tá fazendo. Então tudo bem. Bora com a Shayla Love no The Atlantic no dia 5 de março. A ketamina é chamada de droga dissociativa porque durante a onda, que dura cerca de 1 hora, as pessoas podem se sentir desligadas do corpo, de suas emoções ou da passagem do tempo. O uso recreativo frequente e pesado, digamos várias vezes por semana, tem sido associado a efeitos cognitivos que duram para além da onda, incluindo problemas de memória, pensamentos delirantes, crenças supersticiosas e sentir-se demasiadamente especial e importante. E a partir daqui a gente vai pra um lugar ainda mais esquisito, hein? Volta pra Julia Baird no Sydney Morning Herald. Lembrando, ela vinha falando do lance da galera ser contra a empatia. E em mais uma demonstração de que está tudo de cabeça para baixo nos Estados Unidos, esse movimento está sendo liderado por cristãos extremistas, como David French, do The New York Times, ele próprio um evangélico conservador, aponta, abre aspas, em sua facção política mais extrema, a direita cristã republicana está se voltando contra a própria empatia. Pois é, justamente os cristãos. Sim, cristãos, fanáticos, extremistas, mas cristãos. E por um instante, vamos deixar esse esquisito conceito de empatia aí. Vamos atrás desse David French do New York Times. Esse trecho aqui é de uma entrevista para a CNN. Cristãos nacionalistas conseguiram muitas coisas do governo Trump. Alguns juízes da Suprema Corte deram a eles uma decisão que deve agradá-los e satisfazê-los. Mas eles parecem querer muito mais. Cada vez eu quero. É a direita cristã, Naldo. Assim como o Naldo, eles querem muito mais. Mas querem um troço meio século XIX. E essa que é a desgraça. Esses fanáticos religiosos da direita têm muito o que comemorar. Por exemplo, a derrubada do julgamento Roe vs. Wade. Uma conquista da década de 70 nos Estados Unidos que permitiu o direito ao aborto. E tem um movimento que data de décadas atrás, tocada por um tal de Leonard Lear. Procure saber! Vou entrar em detalhe aqui. Que levou o judiciário americano bizarramente para a direita, em especial na última década, a partir da primeira vitória do Trump. Volta para a entrevista do David French na CNN. Então, especialmente na elite do ativismo evangélico, com Donald Trump, eles tinham acesso e poder. Trump foi bastante sagaz em relação a isso e deu a eles quantidades enormes de acesso. Se você passar algum tempo com ativistas evangélicos, especialmente se eles têm um número significativo de seguidores, você vai ver que eles têm aquela foto no Salão Oval com Donald Trump com os polegares para cima. Ele deu a eles acesso àquele lugar. Ele deu a eles acesso ao poder.
E o ethos trumpista é sobre exercer poder. Então há uma abertura para os nacionalistas cristãos do tipo autoritário. Porque eles têm uma espécie de fusão mental com Trump e sua visão de poder. Olha a merda aí! Eles sabem que podem usá-lo para obter um nível de acesso e de autoridade que muitos outros presidentes republicanos não lhes dariam especificamente. E muitos outros presidentes e candidatos republicanos não têm a mesma visão autoritária do mundo. Então eles não vão compartilhar essa visão de mundo de vozes cristãs mais autoritárias. E é esse pessoal que vive que a liberdade religiosa deles está ameaçada. Cristofobia. Está ameaçada porra nenhuma. Cala a boca. Sempre as liberdades religiosas estão sendo atacadas, é o que eles dizem. Mas nós sabemos e tivemos essa discussão antes do Donald Trump, de que a Suprema Corte dos Estados Unidos, até mesmo antes de Trump, começou a conceder liberdades religiosas sem precedentes há cerca de uma década. E eles estão fingindo que isso não aconteceu. É mentira. É uma grande mentira que eles continuam a enfiar a goela abaixo dos membros de suas paróquias e dos políticos. A liberdade religiosa está numa sequência histórica de vitórias na Suprema Corte. Pois é, e distorcidamente, liberdade religiosa para esse pessoal aí é autoridade. É impor uma visão religiosa. É realmente de tirar o fôlego, e não é sempre 6-3, com os 6 indicados pelos republicanos e os 3 indicados pelos democratas do outro lado. O caso mais recente que expandiu a liberdade religiosa em locais de trabalho foi 9-0. E o caso anterior, que envolveu uma agência de adoção católica, também foi 9-0. E aí, empresas, por exemplo, podem se recusar a servir gays ou pessoas de determinada religião, com o argumento de que isso seria contra a religião deles. Para eles, isso é liberdade religiosa. Não é. E esses placares 9-0 mostram bem como a Suprema Corte está na mão da extrema-direita. E você começa a ver isso em coisas como a remoção de livros de bibliotecas escolares, as normas de discurso aprovadas pelo Ron DeSantis na Flórida por meio da lei Stop Woke, também na ascensão do nacionalismo cristão, onde a autoridade religiosa é afirmada em vez da liberdade religiosa. E a gente deixou essa parte aí só por causa desse decreto ridículo do DeSantis, que foi feito para proibir escolas e negócios de ensinar certos conceitos relacionados à raça, gênero, racismo e privilégio social. E aí, entre outras coisas, baniu livros que desvirtuam as pobres criancinhas. Em defesa da família, em defesa da inocência da criança em sala de aula. Drag queens dentro da sala de aula! E daí, qual o problema? Mas olha só o que aconteceu. Um ativista de Boca Raton já está testando essa lei em relação a um livro muito famoso, a Bíblia, que tem várias menções a coisas como incesto e agressão sexual. Se você quiser ver por si mesmo, você pode procurar esses versículos específicos na Bíblia. São passagens como essas que fizeram com que os contrários à nova lei pedissem que as escolas proíbam a Bíblia. Maravilhoso! Ah, vamos voltar pro esquisitíssimo conceito de empatia que esses malucos fanáticos religiosos aí querem nos enfiar a goela abaixo, e com a bênção do Trump. E desse elemento chamado Elon Musk. Volta pra Julia Baird no Sydney Morning Herald. No ano passado, a podcaster Ellie Beth Stuckey publicou um best-seller intitulado Toxic Empathy: How Progressives Exploit Christian Compassion. Empatia tóxica: como os progressistas exploram a compaixão cristã. Caralho! No mês passado, Joe Rigney, pastor e teólogo de Minnesota, publicou The Sin of Empathy: Compassion and Its Counterfeits. O pecado da empatia, compaixão e suas falsificações. Que merda. Ele redefine a empatia essencialmente como autoimolação. Abre aspas, se alguém está se afogando, a empatia quer pular com os 2 pés e ser levado embora. A empatia pula, enquanto a compaixão diz, vou jogar um salva-vidas pra você. Vou até entrar com ele e agarrá-lo com um braço, mas estou permanecendo amarrado à costa. E porra, é claro que não é nada disso. Ninguém tá sugerindo que você se mate pelos outros. Empatia não é nada disso. O que eles estão falando é o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. É, meu pau no seu pirão. O argumento central é que os progressistas usam histórias de pessoas em dificuldades, marginalizadas ou pobres para coagir os conservadores a apoiar políticas às quais eles poderiam se opor. Olhando pro teto de uma cela, sem poder botar uma comidinha na boca da sua filhinha na hora do almoço. Imagina você que é pai e na hora de dormir não pode dar um cheirinho na cabeça da sua filha. Mas
que acordam e dormem sem dar um beijo nos seus filhos. Então, se você apontasse que a interrupção da ajuda ao grupo anti-escravagista International Justice Mission poderia resultar na escravidão de crianças, por exemplo, isso seria capitalizar em corações moles. Pau no seu cu. Deus tem uma palavra para os cristãos americanos moles. Ele não tem problema nenhum com desobediência civil. O pastor nacionalista cristão Josh McPherson diz que a palavra precisa ser eliminada do vocabulário, porque, abre aspas, empatia é perigoso, empatia é tóxico, empatia vai te alinhar com o inferno, fecha aspas. Ele também diz, embora reconheça que isso será controverso, que, abre aspas, as mulheres são especialmente vulneráveis, fecha aspas, à empatia, e que os maridos devem controlar com quem suas esposas convivem. Puta que pariu! E essa porra desse tipo de pensamento tá em tudo quanto é lugar agora. Fala aí, Eduardo. A mulher deve ser submissa ao homem, e tá na Bíblia. E logo começa a falar, veja só, esses fundamentalistas que querem colocar a mulher subjugada pelo homem pra fazer os prazeres do homem da maneira que ele bem entender. Só que se esquecem de dar continuidade na leitura, falando que o homem deve amar a sua esposa assim como Deus amou a igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E olha o tal do Frei Gilson, que tá em segundo lugar na parada de podcasts nacional no Spotify. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem um ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Olha o texto bíblico. Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão. Eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Você não nasceu para guerrear com homens. Você nasceu para ser uma auxiliar dos homens. Em que século que a gente tá, hein? Puta que pariu. Volta com a porra desse Josh McPherson aí. Se você não tá em apuros como uma família da igreja, você simplesmente não está pregando o evangelho. Porque lutar pela verdade do evangelho é estar em guerra com a política atual de nossos dias. Deus vai voltar e julgar todas as pessoas da terra, inclusive eu. E eu não quero que ele fique confuso sobre onde eu estava nesse momento cultural lamacento em relação à sua verdade. Caralho! Ó, a retórica desse cara é bem insurrecionista. O grande inimigo a ser derrotado é o Estado, que deve ser derrotado porque assim Deus quer. Deus quer que esse pessoal vá pra casa do caralho. Só fazem encher o saco dele. Mas vamos voltar pra cruzada contra a empatia. E vamos ver o que tá na Bíblia. A Julia Baird, desse artigo aí que a gente tá citando do Sydney Morning Herald, selecionou alguns versículos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Mas aquele que tiver bens deste mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João capítulo 3, versículo 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo clamará e não será ouvido. Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Esse último aí é meio vingativo, hein? Aí depois a galera vai pro inferno, não sabe por quê. Continua na matéria agora. O psicólogo Gustav Gilbert, que entrevistou líderes nazistas durante os julgamentos de Nuremberg, disse que depois de todo o seu trabalho examinando as psiques daqueles que cometeram os atos mais horrendos da Segunda Guerra Mundial, ele chegou perto de encontrar uma definição da natureza do mal. Abre aspas, é a única característica que conecta todos os réus, fecha aspas, disse ele. Abre aspas, uma incapacidade genuína de sentir com seus semelhantes. O mal, eu acho, é a ausência de empatia, fecha aspas. E no fundo, o que rola é isso aqui, ó. Bora pro Valdinei Ferreira na Folha no dia 15 de março. No cenário global, duas visões de cristianismo estão em disputa e inspiram projetos políticos. O cristianismo civilizacional e o cristianismo tribal. A fala de Musk sobre a empatia como fraqueza representa a perspectiva do cristianismo tribal. Segundo o teólogo croata Miroslav Volf, quando o cristianismo se torna um marcador de identidade grupal e uma arma de luta política, como ocorre no uso que a direita faz da religião, perde-se seu caráter universal e civilizacional. O cristianismo se torna a religião da tribo. O historiador C.J. Somerville argumenta que o cristianismo moldou a civilização ocidental a partir da ética empática. A razão para ajudar o próximo nasce da capacidade de sentir o seu sofrimento. Trata-se, portanto, de uma posição universalista, na qual quem deve ser ajudado não é definido pelos laços de classe, religião ou sangue, mas por sua condição humana. Nos evangelhos, o Deus rico e todo-poderoso se tornou em Jesus um ser humano a serviço dos mais fracos. O cristianismo não é um elogio à fraqueza, mas
a subjugação do poder à ética do amor. Jesus falou do bom samaritano em resposta a um jovem rico que lhe perguntou: quem é o meu próximo? Nessa parábola, é um estrangeiro que ajuda o homem ferido e abandonado para morrer à beira da estrada. Faz isso por empatia, sem considerar a tribo ou a religião do necessitado. O cristianismo civilizacional reconhece nessa história o coração de sua fé. O cristianismo tribal a descarta como fraqueza. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. Mas pra extrema-direita, isso aí é coisa de... comunista! E olha esse papo esquisitíssimo do Trump, hein? Temos que trazer a religião de volta. Temos que trazê-la de volta muito mais forte. É um dos maiores problemas que tivemos no último longo período de tempo. Eu realmente acredito que não dá pra ser feliz sem religião, sem essa crença. Eu simplesmente não vejo como. Então vamos trazer a religião de volta. Vamos trazer Deus de volta para as nossas vidas. Muito obrigado a todos. Aí acontece esse tipo de coisa aqui, ó. O Conselho de Educação do Texas aprovou um plano que permite ensinamentos bíblicos em salas de aula. Certamente testa os limites da separação entre igreja e Estado. Olha a merda! Bons tempos em que a gente ficava puto porque tinha um crucifixo no STF. Pois é, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar um recurso que pedia para proibir símbolos religiosos em órgãos públicos. Ah, vá merda, porra! Essa historinha de Estado laico não! É Estado cristão! Vai tomar no cu, bicho! Pois é, e é esse neoconservadorismo religioso aí que dá pro cara ser dono de puteiro e conservador ao mesmo tempo. Pô, honestamente, do fundo do seu coração, diz lá, você acha que o Trump e o Bolsonaro, aliás, são religiosos de verdade, porra? Mas vamos interromper rapidamente a programação porque tem um anúncio. Benzeno mata! Se você trabalha com a indústria petroquímica ou só passa perto de um postinho de gasolina indo pra casa ou na hora de abastecer, é melhor você saber que você tá sendo exposto a um agente cancerígeno chamado benzeno. Pô, e se tá ruim pra gente, imagina pra quem trabalha nesses lugares e tá diariamente exposto a essa substância que causa câncer. Caralho! É por isso que existe o Valor de Referência Tecnológico, VRT, que usa as melhores tecnologias que a gente tem à mão pra proteger a vida dos trabalhadores e da população. Mas sempre tem que ter um mais, né? Esse que é o problema. Estão querendo acabar com esse valor de referência tecnológico, o VRT, e substituir pelo limite de exposição ocupacional, o LEO, colocando a sua vida e a vida de milhares de trabalhadores em risco e isentando as empresas de qualquer responsabilidade por ter causado doenças graves ligadas à exposição ao benzeno. Não pode, cara. E é por isso que o pessoal do Sindipetro do Rio Grande do Sul e da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, está convidando todo mundo para assinar um abaixo-assinado contra essa mudança. Bora todo mundo apelar pro ministro do Trabalho, Luiz Marinho, contra esse retrocesso, pô. O link tá na descrição do episódio. Ou então você pode acessar o site sindipetro-rs.org.br/benzeno. Eu entrei, assinei e foi rapidíssimo. Bom, a gente já falou do Musk como um deus da conectividade global, já falamos do Musk como um psicopata numa cruzada contra a empatia, mas se prepara que agora tudo vai ficar ainda mais esquisito. Bizarramente isso é possível. E bora com o excelente Marco Gomes, que doravante será chamado nesse episódio só de Marquinho. Transhumanismo, destropianismo, destropianismo. Nem existe isso, você tá inventando palavras. Singularidade, cosmismo, racionalismo, altruísmo eficaz, longo prazismo. Você sabia que essas são as filosofias que guiam as decisões dos bros do Vale do Silício que comandam as big techs que dominam as nossas vidas hoje? Pois é, todos esses conceitos esquisitos aí deram nessa sigla aqui. TESCREAL, ou TESCREAL, um amontoado aproximado de letras das primeiras palavras de cada filosofia. Bora com o Emile P. Torres no Truth Dig no dia 15 de junho de 2023. No coração do tescrealismo está uma visão tecno-utópica do futuro. Ela antecipa um tempo em que tecnologias avançadas permitirão que a humanidade realize coisas como produzir abundância radical, redesenhar a nós mesmos, imortalizarmos-nos, colonizar o universo e criar uma civilização pós-humana em expansão entre as estrelas cheia de trilhões e trilhões de pessoas. A maneira mais direta de realizar essa utopia é construindo uma inteligência artificial geral superinteligente. E bora voltar com o Marquinho. O que elas são? Transhumanismo defende aprimoramento genético e biotecnológico para superar as limitações humanas. Estropianismo promove o progresso tecnológico ilimitado e individualmente radical. Singularidade acredita na iminente ascensão de uma superinteligência artificial. Cosmismo vê a colonização do espaço como inevitável, por isso os planos de ir para Marte. Racionalismo, uma visão utilitarista e tecnocrática da sociedade baseada na razão pura. Nem existe isso. Ouve o que você está falando. Altruísmo eficaz que propõe maximizar
minimizar o impacto social através de decisões e cálculos puramente matemáticos e o longo prazismo que prioriza a sobrevivência da humanidade a longo prazo às custas do presente. Pera aí, porra, calma. Marquinho. Vamos por partes. Transhumanismo defende aprimoramento genético e biotecnológico para superar as limitações humanas. Volta com o Emile P. Torres no Truth Dig. A visão central do transhumanismo é reprojetar tecnologicamente a espécie humana para criar uma nova raça superior de pós-humanos. Esses pós-humanos seriam superiores em virtude de possuírem uma ou mais habilidades super-humanas. Imortalidade, QIs extremamente altos, controle total sobre suas emoções, racionalidade excepcional e talvez novas modalidades sensoriais como a ecolocalização, usada por morcegos para navegar pelo mundo. Alguns transhumanistas imaginam melhorar nossas capacidades morais ao introduzir produtos químicos que aumentam a moralidade no abastecimento público de água, como fazemos com o flúor. Aí, se você teve uma leve impressão que isso aí tá mais pra um pouquinho, tipo, eugenia, bom, você... acertou, miserável. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Volta aí. Marquinho. Estropianismo promove progresso tecnológico ilimitado e individualmente radical. Volta com Emile P. Torres no Truth Dig. Primeiro foi o nome original do movimento transhumanista organizado no final dos anos 80 e início dos anos 90. Foi na mailing list estropiana que Bostrom, daqui a pouco a gente fala dele, enviou seu agora infame e-mail racista, alegando que, abre aspas, negros são mais estúpidos que brancos, fecha aspas. Depois que eu descobri esse e-mail, ele se desculpou por usar a palavra com N, mas não voltou atrás em sua afirmação sobre raça e inteligência. Caralho! Pois é, esse Bostrom aí é um tal de Nick Bostrom. É um professor arrombado aí de Oxford, um dos expoentes dessa desgraça aí. E o arrombado do Nick disse que não era geneticista nem nada e ia esperar a opinião dos especialistas. E já tem há muito tempo, né? Não tem base científica pra racismo, caralho. Não adianta essa galera querer tentar justificar o próprio racismo com base em ciência, porque não dá. Vai tomar no cu, bicho. É isso, galera. Tem um fundo de racismo foda nessa merda aí. Não é à toa que esse pessoal reproduz ideias e saudações nazistas por aí. Volta aí. Marquinho. Singularidade acredita na iminente ascensão de uma superinteligência artificial. Volta pro Truth Dig. O singlaritanismo é apenas a ideia de que a singularidade, o momento em que o ritmo do desenvolvimento tecnológico excede nossa compreensão, talvez impulsionado por uma explosão de inteligência artificial autoaprimorada, desempenhará um papel fundamental na concretização do futuro tecno-utópico mencionado acima, além de um estado de abundância radical pós-escassez. Os caras acham que vai ser tudo abundante. Só se mudar o sistema no qual a gente vive, né? Porque senão vai ter escassez de escassez. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Em uma versão popular, a singularidade permite que nossos descendentes digitais pós-humanos colonizem e despertem o universo. Abre aspas, a matéria burra e os mecanismos do universo serão transformados em formas de inteligência requintadamente sublimes. Fecha aspas, escreve o textrealista Ray Kurzweil, um cientista pesquisador do Google contratado pessoalmente por Larry Page, cofundador da empresa e adepto de uma versão do textrealismo chamada utopismo digital. Volta aí. Marquinho. O cosmismo vê a colonização do espaço como inevitável, por isso os planos de ir pra Marte. Pois é, é uma colonização não com gente, mas com pós-pessoas, pós-humanos. É o tal do pós-humanismo. Volta pro Truth Dig. Se o transhumanismo é eugenia com esteroides, o cosmismo é o transhumanismo com esteroides. Em seu manifesto cosmista, o estropiano que batizou o termo, agora comum de inteligência geral artificial, Ben Goertzel, escreve que os humanos se fundirão com a tecnologia, resultando em uma nova fase da evolução de nossa espécie. Eventualmente, desenvolveremos IAs sentientes e tecnologia de upload de mente, que permitirá uma vida útil indefinida para aqueles que escolherem deixar a biologia para trás. Muitas dessas mentes uploadeadas escolherão viver em mundos virtuais. O objetivo final é desenvolver engenharia de espaço-tempo e magia científica futura muito além de nossa compreensão e imaginação atuais, onde tais coisas permitirão alcançar, por meios científicos, a maioria das promessas das religiões e muitas coisas incríveis que nenhuma religião humana jamais sonhou. Volta aí. Marquinho. Racionalismo, uma visão utilitarista e tecnocrática da sociedade baseada na razão pura. Pra começar que não existe razão pura. Puxa essa reflexão aí pra gente. Marquinho. Traz pra mim. Tá? Traz pra mim. Dica, não existe razão pura, tá? Todas as decisões, todas as vezes que você pensa, está condicionado a como você fez cocô da última vez, mano. Isso aí, essas pessoas que acham que existe razão pura é incrível, enfim. Vamos seguir. Volta pro Truth Hub.
Como, para que se realizem as visões utópicas acima, serão necessárias muitas pessoas realmente inteligentes fazendo coisas realmente inteligentes, precisaremos otimizar nossa inteligência. É disso que se trata o racionalismo, encontrar maneiras de aprimorar nossa racionalidade, o que, de forma um tanto cômica, levou alguns racionalistas a endossarem ideias patentemente ridículas. Ridículo. Por exemplo, Yudkowsky certa vez afirmou com base em argumentos supostamente racionais que seria melhor deixar, abre aspas, uma pessoa ser horrivelmente torturada por 50 anos sem esperança ou descanso do que permitir que um número muito grande de pessoas experimentasse o desconforto quase imperceptível de ter um cílio no olho. Pau no seu cu. Bastaria fazer as contas e você veria que isso é verdade. Às vezes é só preciso calar a boca e multiplicar, como argumenta Yudkowsky. Você é maluco, é? Ou você é idiota? O argumento é o quê? Que uma humanidade inteira de ciscos nos olhos, se somada, não vale 50 anos de tortura em uma pessoa? Pô, galera, se a gente dividir a dor e o prazer pra todo mundo, não é melhor? A empatia vai pra casa do caralho. Volta aí. Marquinho. Altruísmo eficaz que propõe maximizar o impacto social através de decisões e cálculos puramente matemáticos. E volta pro Truth Dig. Assim como os racionalistas, os EAs... E EAs são pessoas que defendem esse altruísmo efetivo, esse effective altruism. São obcecados por inteligência, QI e uma interpretação específica de racionalidade. Person, woman, man, camera, TV. Um antigo EA relatou na Vox que os líderes dos EAs testaram um sistema de classificação de membros da comunidade, no qual aqueles com QIs menores que 120 teriam pontos subtraídos. It's very sad. Os EAs também ganhariam pontos adicionais se focassem em questões de longo prazo, como a segurança da inteligência artificial geral. Presta atenção que é importante, pessoal. Enquanto perderiam pontos se, abre aspas, trabalhassem para reduzir a pobreza global ou mitigar as mudanças climáticas, fecha aspas. E me falta a capacidade de entender como combater a pobreza ou mitigar as mudanças climáticas, ou combater as mudanças climáticas, não são objetivos de longo prazo. Caralho! Esses pobres aí são pessoas não inteligentes que só estão atrasando as vidas dos ricos. Pau no seu cu. Volta aí. E o longo prazismo que prioriza a sobrevivência da humanidade a longo prazo às custas do presente. E volta pra cá. Pô, toda hora isso, cara. O longo prazismo é o pano de fundo das afirmações de Musk de que, abre aspas, temos o dever de manter a luz da consciência para garantir que ela continue no futuro, fecha aspas, e que, abre aspas, o que importa é maximizar a felicidade líquida civilizacional cumulativa ao longo do tempo. Como se isso fosse calculável, como se isso fosse a melhor coisa a fazer. O pessoal tá lendo ficção científica demais. Você tá vendo muito filme. De acordo com a estrutura longo prazista, a maior tragédia de um apocalipse de uma inteligência artificial geral não seria a morte das 8 bilhões de pessoas que vivem agora. Isso seria ruim, com certeza, mas muito pior seria o não nascimento de trilhões e trilhões de pessoas futuras, que, de outra forma, teriam existido. Portanto, deveríamos fazer tudo o que pudermos para garantir que essas pessoas futuras existam, inclusive ao custo de negligenciar ou prejudicar as pessoas atuais. Ou pelo menos essa linha de raciocínio deixa implícito. Pois é, parece racional e altruísta, né? Mas é só completamente desnecessário. Essencialmente, alguns ateus do século XX concluíram que suas vidas não tinham o significado, o propósito e a esperança fornecidos pela religião tradicional. Em resposta a essa percepção, eles inventaram uma nova religião secular, na qual o céu é algo que nós mesmos criamos nesse mundo. E até aí tudo bem, né? Mas olha isso aqui. Essa nova religião ofereceu a promessa de vida eterna, assim como o cristianismo, e tem sua própria versão de ressurreição. Aqueles que não se tornam imortais podem ter seus corpos criogenizados por uma empresa chamada Alcor, sediada na Califórnia, para que possam ser revividos quando o conhecimento tecnológico estiver disponível. O mais importante texcrealista, Nick Bostrom, é cliente da Alcor. Na mesma linha, o CEO da OpenAI, Sam Altman, foi uma das 25 pessoas que se inscreveram na Nectome, uma empresa que preserva os cérebros das pessoas para que um dia possam ser carregados, uploadados em um computador. Um processo que, aliás, requer a eutanásia do cliente. Caralho! E para além do medo da morte, tem muito de arrogância nisso aí, né? Imagina você pensar que o seu próprio cérebro precisa ser preservado. E no final das contas é meio isso, né? Porque a humanidade não pode ser privada da sua genialidade. E olha o perigo! Quanto a Deus, se ele não existe, então por que não simplesmente criá-lo? É isso que a inteligência artificial geral supostamente deveria ser. Uma entidade onisciente e todo-poderosa, capaz de resolver todos os nossos problemas e criar utopias. Pois é, parece legal, né? Mas olha só.
De fato, a frase IA semelhante a Deus se tornou uma nova forma popular de se referir à inteligência artificial geral nos últimos meses. Por outro lado, se a inteligência artificial geral que desenvolvermos se voltar contra nós, ela vai ser um demônio da nossa própria criação. É por isso que Elon Musk, que cofundou a OpenAI com o Altman e outros, alertou que, abre aspas, com a inteligência artificial estamos invocando o demônio, fecha aspas. E dessa vez, só dessa vez, o Elon tem razão, e ele tá falando disso aqui, ó. Mas aí, conforme a linha de chegada da inteligência artificial geral se aproximava, alguns começaram a se preocupar que o plano todo pudesse sair pela culatra. A inteligência artificial geral poderia se voltar contra seus criadores, destruindo a humanidade e, junto com ela, esse futuro utópico. Porra, imagina se a civilização acaba por causa disso. E aí, civilização, morreu de quê? Porra, morri de viagem de bilionário. Em vez de inaugurar um paraíso nas estrelas, uma inteligência artificial geral construída sob qualquer coisa remotamente parecida com as circunstâncias atuais, mataria literalmente todos na Terra, para citar Yudkowsky. Outros autores que orbitam o universo do TESCREAL, como Andresen, discordam argumentando que a probabilidade de destruição é muito baixa. Na visão deles, o resultado mais provável do surgimento de uma IA avançada é que ela aumentará drasticamente a produtividade econômica, nos dará a oportunidade de aumentar profundamente a inteligência humana e assumir novos desafios que têm sido impossíveis de enfrentar sem IA, desde curar todas as doenças até realizar viagens interestelares. Desenvolver IA é, portanto, uma obrigação moral que temos para conosco mesmo, para nossos filhos e para nosso futuro, escreve Andresen. Esse Andresen já apareceu por aqui. Quando Trump levou um tiro, acho que todo mundo passou por isso, mas acho que pode haver uma questão de gênero aqui. Acho que foi difícil para qualquer homem, e com isso não quero dizer que as mulheres pensam diferente, só estou falando por mim como homem, mas acho que é difícil para qualquer homem ver alguém levar um tiro na cabeça, estar sangrando sem saber a gravidade do ferimento, com tiros ainda sendo disparados. Aí o serviço secreto entra, te empurra no chão, te arrasta para fora do palco e a sua resposta é se soltar do serviço secreto, se levantar e se expor aos tiros que ainda não haviam cessado, literalmente com pessoas sendo baleadas nas arquibancadas bem atrás de você, gritando e tipo caos e sangue e tudo mais, e realmente se expor a esse nível de perigo físico e colocar seu punho no ar e dizer lute, lute, lute. Não vemos mais bravura física assim. Volta pro Tech Hub. Se os fins, às vezes, justificam os meios, e se o fim é um paraíso utópico cheio de quantidades literalmente astronômicas de valor, então o que exatamente está fora de questão para proteger esse futuro? O outro lado obscuro do tescrealismo é o seu campo aceleracionista, que deseja que a humanidade se jogue na criação de tecnologias cada vez mais poderosas com pouca ou nenhuma regulamentação. Fazer isso certamente deixará um rastro de destruição. E a gente vai falar de eugenia. Não dá pra falar de Musk e Trump sem falar de eugenia, né? Que quadro miserável da história, hein? Há muitas outras características do tescrealismo que justificam pensar nele como um pacote fechado. Por exemplo, ele tem ligações diretas com a eugenia, e tendências eugênicas pipocaram em quase todas as ideologias que o compõem. Isso não deveria ser surpreendente, dado que o transhumanismo, a espinha dorsal do tescrealismo, é em si uma forma de eugenia chamada eugenia liberal. Entre os primeiros transhumanistas estavam alguns dos principais eugenistas do século XX, mais notavelmente Julian Huxley, presidente da British Eugenics Society de 1959 a 1962. O fedor da eugenia está por toda a comunidade tescreal. Vários tescrealistas importantes, por exemplo, se preocuparam explicitamente com pessoas menos inteligentes tendo mais filhos que seus pares mais inteligentes. Se pessoas não inteligentes tiverem muitos filhos, então o nível médio de inteligência da humanidade diminuirá, colocando em risco todo o projeto tescreal. E é por isso que a porra do Elon Musk tem 12 filhos. E vai fazer mais uma caralhada nos próximos anos. Pra colocar pessoas mais inteligentes como ele na face da Terra. É por isso que Yudkowsky afirmou recentemente que vale a pena arriscar uma guerra termonuclear total na Terra para evitar um apocalipse da inteligência artificial geral. Bom, digamos que o mundo queria regular a inteligência artificial. Acho que os americanos não aceitam, né? Né, J.D. Vance? Quero ser enfático sobre esse ponto. Os Estados Unidos querem fazer parceria com todos vocês. E queremos embarcar na revolução de inteligência artificial que se apresenta diante de nós com um espírito de abertura e colaboração. Mas, para criarmos esse tipo de confiança, precisamos de regimes regulatórios internacionais que promovam a criação de tecnologia de IA em vez de estrangulá-la.
No entanto, o governo Trump está preocupado com relatos de que os governos de alguns países estão considerando apertar o cinto das empresas de tecnologia dos Estados Unidos com presença internacional. Os Estados Unidos não podem e não irão aceitar isso. E achamos que é um erro terrível, não apenas para os Estados Unidos, mas para seus próprios países. Aí, para esse pessoal aí estourar uma bomba nuclear, tudo bem, se for algo que vai permitir essa utopia suposta aí em cima de uma inteligência artificial boladíssima. E bizarramente, esse pessoal aí tem os códigos nucleares da maior potência nuclear do planeta. É ou não é Dr. Evil pra caralho? E segundo a filha trans do Musk, que não fala com o pai e com razão há meia década, ele é um homem-criança patético. E procure aí por cenas do Elon Musk pulando de forma patética num comício do Trump. É exatamente isso aí. Vamos encerrar por aqui. Obrigado, meu Deus! A gente percorreu labirintos sombrios. Difícil. Mas acabou. Obrigado, meu bom Deus! Mas calma, que acabou só a parte 1. Mas isso é enganar. Calma aí que logo logo vem a parte 2 desse episódio banhado a ketamina. É droga. Calma que mais cedo ou mais tarde chega. Calma, filho da puta! Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Auriverde Brasil, Choque de Cultura, Meidas Touch, Vitor Camejo, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thais Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Jogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, MSNBC, BBC News Night, Jimi Hendrix, Austin Powers, Rádio Band News FM, ICL Notícias, Samira Close, Marcela Diné, Cartoon Network, Last Week Tonight, Falha de Cobertura, ABC News, Drauzio Varela, Poder 360, Reginaldo Rossi, SBT News, Molejo, Canal Justiça, TV Justiça, era Canal Brasil então, Canal Brasil, TV Justiça, o Antagonista, Joe Rogan Experience, Programa Silvio Santos, As Meninas, Ódio Puro e Genuíno, Ed Mota, Leandro Hassum, Diário do Sertão, Jackson Vilar, Metrópolis, Daniel Furlan, Wall Street Journal News, Podpah, Futurama, Naldo, Cara do Engarrafamento da Brasil, Programa Cadeia, Desmascarando, Gulf Coast News, TV Câmara Distrital, Josh McPherson, Rafael Crux, Forbes Breaking News, The Hill, Good Morning America, CNN Brasil, Paulo André, Co-AD Music, Gaveta, Almério, Intercept Brasil, Infraction, Elesbão e Haroldinho, Marco Gomes, Programa do Ratinho Dream Theater, João Carvalho, Flow Podcast, The Free Press, Bahia Cast, Charlie Munger, TV Quase, Guilherme Boulos, Podtrash, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Jovem Pan, TV Câmara, Podcast, Flip, TV Senado, Casé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Charlie, você disse que prefere contratar o cara com o QI de 130 que acha que é 120 e que o cara com o QI de 150 que acha que é 170 simplesmente vai te matar. Você deve estar pensando no Elon Musk. Como você avalia as pessoas para contratá-las? Claro que eu quero o cara que entende as suas limitações em vez do cara que não entende. Por outro lado, aprendi algo terrivelmente importante na vida. Nunca subestime o homem que se superestima. Esses caras estranhos que se superestimam, ocasionalmente acertam em cheio. Essa é uma parte muito infeliz da vida moderna, mas aprendi a me ajustar a ela. Não tenho alternativa. Acontece o tempo todo. Mas não quero que a minha vida pessoal seja um bando de caras que vivem num estado de ilusão e que ocasionalmente ganham muito. Eu quero a pessoa prudente. Acabou? Não. As informações foram publicadas pelo jornal Le Monde. O pesquisador do setor espacial iria participar de uma conferência próxima a Houston. Ao chegar ao país, as autoridades pediram para ver o celular e os computadores dos cientistas. Eles encontraram mensagens onde o pesquisador critica as políticas do governo americano para a pesquisa acadêmica. As autoridades disseram que as conversas expressavam ódio a Trump e poderiam ser enquadradas como terrorismo. O
Os equipamentos do pesquisador foram confiscados e ele foi forçado a embarcar de volta para a França. O incidente ocorreu em 9 de março, mas só foi divulgado agora. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Creu.